fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, peça a Ele o que nenhum homem fez, o que a história vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, ou vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, em Joel. Seja agora, vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, e vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramado, que seja hoje, que seja agora, vem derramado teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama hoje, agora, vem, que seja hoje, há uma igreja que espera pelo teu manifestar, há uma noiva que espera por ti, há uma igreja que anseia pelo teu derramar. Vem Espírito, vem Espírito, vem e derrama sobre nós. Como em Pentecostes vem, como em Pentecostes vem, como em Pentecostes vem, distribui línguas, vem, batiza-nos com fogo, batiza-nos com fogo, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
Enche esse templo com a tua adoração. Is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours
tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, livre estás. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Que teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Que teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre, sempre, sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Mais uma vez, poderoso, poderoso esse nome.
Só por esse louvor já podia sair com a minha vitória garantida já, né? Amém? Queria estar chamando o homem de Deus, pastor Judson, que vai trazer agora uma palavra, um alimento para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Father God, we're so grateful for your love and your mercy. And just want to tell you, Jesus, that we love you so much. And we want to pray for this nation. We want to pray, God, that you bring a great revival to this nation again, God. Father, we pray that you raise a prophetic generation in America, God. Father, I pray for the children. I pray for the young ones. I pray for the teenagers, God. Father, we pray for a great revival in this land again, God. Father, I just pray that you raise the immigrants with anointing, with a love for this nation, that they may pray for this nation, that they may be an instrument of your glory to touch this nation. Oh, Father, in the name, just before, oh, come on, Jesus, Holy Spirit. Before we, come on, Holy Spirit, you are so awesome, God. You're so awesome, Jesus. You're so awesome, Jesus. Hey, Shekama Rosoto Romana Shata Ramasherias Nibianta Rabashai. Oh, Jesus. Quando Deus nos disse para nós mudarmos para cá, há 2 anos atrás, e eu pensei que uma das maiores razões era apenas a minha saúde, e Deus queria que eu tivesse how can I say, um sabbatical, e nós entendemos que também isso é uma das coisas que o Senhor queria que nós fizéssemos aqui. Mas à medida que nós começamos a orar e clamar por essa nação e morar aqui, nós começamos a ouvir o Espírito Santo, começamos a ouvir o coração de Deus por essa terra e por essa nação. E uma das coisas que aconteceu muito preciosas comigo nesses últimos 2 anos, vocês sabem que hoje eu e April completamos 27 anos de casados, né? Yeah. Obrigado, eu fiz isso, é um sacrifício, mas eu estou aqui. Aleluia! Show! Mas quando eu mudei para cá, eu comecei a observar a minha esposa mais, e Deus me deu uma gratidão muito grande pela vida da April, porque eu comecei a lembrar que ela, com 16 anos de idade, ela largou os Estados Unidos. Os pais dela moravam em Ohio, em uma fazenda, tinha uma vida muito confortável. Eles largaram tudo, se bem que eu pensei que eles eram ricos quando eu casei. Isso aqui é outra história que eu nem quero entrar lá. Mas April largou absolutamente tudo aqui. Há 30 anos atrás, para mudar para o Brasil, para trocar fralda de crianças, para morar no meio do mato, sem internet, sem fax, eles tinham que caminhar horas para poder fazer um telefonema. E quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma gratidão muito grande pela vida da minha esposa, porque eu pensei, qual adolescente hoje vai deixar a sua zona de conforto, o seu high school, prom and everything else, to travel to another nation? Que ela não falava o idioma, não conhecia as pessoas, largou absolutamente tudo, porque ela cresceu orando pelas nações junto com os pais dela. E I'm so grateful.
Eu sou tão grato a Jesus pela vida da April. É claro que Deus abençoa, Deus galardoa. Quando você vai para as nações, Deus abençoa ela muito. Nem preciso entrar nessa fase. Aleluia! Mas uma das coisas que o Espírito Santo começou a compartilhar no meu coração, eu já falei com alguns de vocês isso desde que eu cheguei aqui, e isso tem estado muito forte. Há alguns anos atrás, meu tio me chamou na casa dele. Minha água está por aí. Me chamou na casa dele e me mostrou uma foto do meu pai, de 1900 e não sei quando. E aí ele contou a história. Ele falou, quando eu fui na sua casa, obrigado, filhão, e você tinha acabado de nascer, né? E seu pai estava sentado e o berço ali do lado. Seu pai virou para mim, e ele era pastor, e ele disse, esse aqui vai ser pregador. E ele vai... E eu escolhi colocar o nome dele de Judson, porque eu estava lendo um livro de um missionário chamado Adoniram Judson, e ele vai ser um pregador. E eu sou grato a Deus que meu pai profetizou sobre a minha vida, quando eu era pequeno. I just want to ask you, eu quero pedir vocês, pais, profetizem sobre os seus filhos, antes que o mundo profetize sobre eles. E eu me lembro que meu pai. Ei! E eu me lembro que meu tio mostrou essa foto, né? Meu tio é muito formal, nós batistas. Vocês não são batistas, né? Mas devia ser, porque batista é o que faz. Essa é outra história. Mas nós daquela bem tradicional, e eu me lembro que ele falou comigo essas coisas. E há um ano atrás eu estava em Boston e um dos pastores me levou onde provavelmente foi a igreja que o Adoniram Judson, né, pastoreava, ou saiu dali, foi para ser pregador na Índia, né? Naquela época você dava tchau no barco, 6 meses, né? Os missionários naquela época, eles... A mala que eles usavam para ir para as nações era um caixão. Eles mandavam fazer um caixão. E eles colocavam as coisas dele dentro do caixão. Porque eles iam sabendo que provavelmente eles não voltariam. Mas eles tinham uma convicção que eles precisavam. They had to take the word of the Lord. Eles tinham que levar a palavra do Senhor. Hey, hey, hey. Hey. Hey, Jesus. Hey, Jesus. Oh, rekada sheke toroshna mi asuria drama shuria drama sheke dramashai. Hey, lamana shurie koshna yekushte ki dira drama sheke drosuria maraka sheka drama. Hey, Jesus. Thank you, God. E, to make a long story short, há um ano atrás eu estava em frente a essa igreja que o Judson, né, o Adoniram Judson, saiu dos Estados Unidos e perdeu. É uma história muito violenta, a história desses homens, que eles sacrificaram por causa do Evangelho. E o Senhor estava me falando, ele estava falando, Judson, você sabe quando um judeu ora, Deus de Abraão, Jacó e Isaac, sabe por que todas as vezes que eles oram, há uma diferença quando eles oram? Eu falei, Senhor, por quê? Porque toda vez que eles oram Deus de Abraão, e toda vez que na Bíblia cita Abraão, meu amigo Abraão. Ele é meu amigo. E, Judson, eu vou te fazer uma pergunta. Se você encontrar a filha do seu amigo na rua, despida, violada, ferida, machucada, com fome,
e você descobre que ela é filha do seu amigo de infância, que vocês estudaram juntos, o que você faz? Eu falei, pai, eu pego ela, eu cubro ela, eu levo para dentro de casa, cuido dela, do alimento, troco as roupas dela, levo para o médico, porque eu me lembro do meu amigo. Então, a filha do meu amigo é muito amada para mim. E o Senhor falou comigo, Judson, essa é uma das razões por que eu tenho trago alguns de vocês do Brasil para cá. Falei, por quê, Senhor? Ele falou, porque há 200 anos atrás, 1870, como o pastor Rui compartilhou ontem à noite, mais ou menos 200 anos atrás, eu pedi aos meus amigos para largarem a sua zona de conforto e saírem para o Brasil e para outras nações. E os meus... E esses meus amigos ouviram o meu coração. Alguns deles disseram, dai-me as nações, senão eu morro. Eles largaram sua nação. Muitos deles morreram de malária no Amazonas. Morreram de outras doenças no caminho até chegar na África ou no Brasil. Muitos dos seus filhos, das suas esposas, tiveram muito miscarriage, muitos abortos, porque perderam várias crianças, mas eles não desistiram porque eles tinham uma missão, eles queriam me agradar, eles queriam levar a mensagem para lá, Judson. E vocês receberam o Evangelho, não é verdade, Judson? Eu falei, sim. Ele falou, foram os meus amigos que foram. E o que isso tem a ver, Senhor, com eu aqui agora, ou com muitos de nós aqui? Ele falou, porque, filho, agora os netos e os bisnetos desses meus amigos estão crippled, como Mefibosete. Heroína se tornou uma epidemia nessa nação, as drogas. Muitos desses bisnetos de homens que largaram tudo para ir para o Brasil, hoje os bisnetos deles estão se drogando, se prostituindo, destruídos, estão céticos contra o Evangelho. E o Senhor falou comigo, vocês estão aqui para procurar os filhos dos meus amigos e chamá-los para a mesa. Vocês não estão aqui para ganhar dinheiro e para enriquecer. Porque isso eu posso fazer em qualquer lugar do mundo, porque eu sou Deus. Come on, Jesus. Hey, I'm so grateful for the American church. Pelo que eles já investiram, pelo que eles investem em missões. Muitos de nós, a gente vem aqui para saquear, eles estão investindo. Minha igreja, por exemplo, que a maioria são velhinhos, só nesse último mês, aqueles velhinhos semearam mais de $300 mil para as nações. Eles ouvem de alguma necessidade, eles falam, o que eu posso fazer para semear? A igreja brasileira só vai prosperar quando nós entendermos o princípio que nós temos que tocar as nações da terra. Enquanto a gente fica com medo de perder o que a gente nunca alcança o que a gente sonha. Porque o princípio do reino de Deus você precisa perder para você ganhar. Enquanto a gente briga por microfone, a gente nunca tem uma voz nas nações. Mas a hora que nós abrimos mão de plataformas, dessas coisas, e nós começamos a servir uns aos outros e lavar os pés uns dos outros, o Senhor nos honra. Quantos de vocês estão entendendo isso? Então, eu quero apenas estou dando um testemunho pessoal meu. Semana passada, um dos nossos ministérios que são conectados a nós, que nós trabalhamos desde o começo lá, no meio da Mata Amazônica, tem uns irmãos maravilhosos lá, 24 horas de barco de Manaus.
E eles mandaram a foto para ir para um trabalho que eles estão fazendo e com crianças, e eles estavam com caixas de presente, e nós reconhecemos as caixas. Porque a nossa igreja aqui, a gente faz o Samaritan Purse. Vocês fazem isso aqui? Sabe o que é o Samaritan Purse? É as caixas de Natal. A gente não faz, a Natal é do diabo, esqueci. Mas eles fazem Samaritan Purse. Eles mandam as caixinhas, milhares e milhares e milhares e milhares de crianças recebem essas caixas. E são tocadas. E eu tinha tanto para falar com vocês só sobre isso. Hey, você tem que ter um propósito para estar aqui. Se você não entender o propósito de Deus, você vai acabar andando em círculo, como muitos estão andando em círculo. E você tem que entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Do not, I repeat, do not waste your life. Não desperdiça a sua vida. Hey, 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 hey. Hey, 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 Jesus. E nós reconhecemos, April reconheceu nas fotos, falou, olha as caixas. Ela falou, I wonder, eu penso se, já pensou se, nesse próximo Natal a gente está querendo até colocar algumas fotos nossas, né? Já pensou se por coincidência uma dessas caixas cai em um desses nossos ministérios lá, no meio da mata amazônica? Sabe, vocês não têm ideia da responsabilidade que está sobre os ombros da nossa geração. Existe uma geração antes da gente que abriu mão de tudo pelo Evangelho. Hoje nós não abrimos mão de nada. Nós somos tão cheios de não me toque, não me toque, não me fale, não me isso. Hey! Hey! Mas Jesus está restaurando a sua igreja. E eu vou ser honesto com você. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Hey, Jesus! Hey, Jesus! Hey, Jesus! Hey, Jesus! Hey, Jesus! Hey, Jesus, the Son of God! Hey, Jesus! Hey, Jesus! Hey, Jesus. Existe uns... Deus, Jesus. 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 Hey, Jesus. Oh, Jesus. Hey, Jesus. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Ei, Jesus. Eu não sei vocês, mas eu quero ter um propósito. Eu quero obedecer a Jesus. Ei, eu quero agradar a Jesus. Eu quero chegar diante... como eu quero chegar diante dele e saber que eu obedeci o chamado que ele me deu. Como eu quero ouvi-lo dizer, servo bom e fiel.
como eu quero. Ei. Eu quero avisar vocês que Jesus está trazendo o evangelho verdadeiro de volta para a igreja. Quero avisar vocês que o evangelho da cruz está voltando para a igreja. Eu quero avisar vocês que o evangelho genuíno está borbulhando de novo. Eu sinto borbulhar de novo nas nossas entranhas. I want to tell you, I want to tell you that Jesus está falando novamente para a sua igreja. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo está de novo abrindo a sua boca. Talvez Deus me libere para ser profético nesse fim de semana, porque I'm trying not to be prophetic. Estou tentando ensinar, mas você não tem ideia dos planos que Jesus tem para a sua igreja. Você não tem ideia dos planos que Jesus tem para os próximos dias. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está tirando de você para introduzir em você. Ele está arrancando de você para colocar sobre você. Ele está te quebrando para que você seja moldado. Come on, Jesus. Hey, Jesus. And it's painful, but it's wonderful. Hey, Jesus. Nesse ciclo nós vamos ser bem rápido, eu espero. Esse ciclo de estudos que até o pastor me pediu para compartilhar algumas coisas. O tema está sendo rethink, ou repensar, ou reconsiderar. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre rethinking, repensando paternidade. Eu vou entrar na introdução da palavra e nos próximos anos talvez eu consiga compartilhar um pouco sobre isso. Mas eu queria, é tão simples isso, porque eu queria que você estendesse as mãos, ora pela minha vida, para que eu tenha graça para compartilhar aquilo que Deus tem essa noite com vocês. Ei, Jesus, ei, Jesus, ei, Jesus, ei, Jesus, Arrakandrasheb, Asnibiand Rabashai. Eu não estou na internet, mas se eu tivesse, eu poderia colocar no AirDrop para quem quisesse o estudo, mas depois eu posso colocar vou mandar para alguém que pediu no e-mail, mas posso colocar no iCloud, aí, no Sobrenatural. Vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre o ciclo de Davi. E tem algumas semanas que o Espírito Santo tem compartilhado comigo sobre Davi novamente. E eu amo a vida de Davi. E eu sou extremamente apaixonado por aquele cara. E eu sou apaixonado pela forma como ele deixou se apresentar. Davi, ele tinha autoridade para mudar e falar, não escreve isso aí não, porque eu sou rei. Mas ele deixou escrever tudo sobre a vida dele. Ele não reteve. Sabe, uma das coisas mais lindas que eu acho no Evangelho é que o Senhor não esconde as nossas mazelas, né? Porque são as nossas mazelas que revelam a graça de Deus. Eu falei um dia desses, não sei que o ano passado eu falei isso, que os judeus na época de Jesus, quando alguém tinha lepra, ele tinha que chegar a uma certa distância e tocar um sininho, né? Eu acho que eu falei isso aqui nessa região. E para avisar que eu sou leproso, toma cuidado comigo. E eu falei que eu vou comprar um sininho para tocar, para avisar as pessoas, eu sou humano, toma cuidado comigo. 99,9% na minha vida é graça, 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 graça. Muitos pastores e líderes, o que eles aprendem no seminário é como esconder a sua humanidade. Mas eu tenho descoberto que à medida que
eu não tenho vergonha. Na verdade, eu tenho vergonha, mas cheio de temor, eu revelo que eu sou homem e frágil e preciso da graça de Deus, preciso de outros irmãos ao meu redor. Essa revelação da minha mediocridade, da minha fraqueza, dos meus erros, na verdade, não me desaprova, mas simplesmente me qualifica para a manifestação da graça de Deus. Né? Muitos de nós queremos aparecer tão santos e tão perfeitos. Olha o meu currículo aqui, olha o que eu já fiz aqui, mas deixa eu dizer uma coisa. Ai, eu queria não pregar, meu Jesus, me ajuda. Ei, Jesus. Eu não tenho vergonha de dizer que eu preciso de irmãos na minha vida. Eu não tenho vergonha de dizer que eu preciso da igreja na minha vida. E não tenho vergonha de dizer que eu e April não conseguiríamos se a gente não tivesse a igreja junto com a gente. Eu tenho vergonha de dizer que são irmãos espalhados pelo mundo todo. O ano passado aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu estava na minha varanda, alguns de vocês sabem disso, com muitas dores nas costas, chorando. E de repente liga um maluco, Bertelli do Brasil, e ele começa a dizer: Judson, eu vejo milhares diante do trono orando pela sua vida. E na hora que ele falou isso, eu ouvi milhares de irmãos dizendo: Senhor, e o Judson? Senhor, e o Judson? Eu descobri que eu amo a igreja, e eu sou tão grato à igreja. Sabe, eu descobri que nos céus, os céus não conversam sobre o que o Facebook tem conversado, sobre os pecados dos pastores e os erros dos pastores. Isso é tratado no escritório do capeta. Mas nos céus eles conversam: viste o meu servo Jó? Você viu a minha filha 3 horas da manhã chorando pela Índia? Você viu? Meu Jesus, o que é isso? A gente conversa o que o inferno tem conversado, mas eu tenho aprendido a conversar o que os céus estão conversando. Have you been with Jesus lately? Have you been in heaven lately? Have you been in the Holy of Holies lately? They are talking about a great move that is coming. They are talking about the remnant. They are talking about o remanescente. Let me tell you, they are talking about some of you. Hey, Jesus. Hey, Jesus. Então, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre Davi e talvez algumas coisas na vida de Davi que não são tão bonitas. E não vai ser sobre o adultério dele, fica tranquilo. Mas que o Espírito Santo tem falado comigo nos últimos dias. E como nós queremos lay a foundation for paternidade, colocar um fundamento para a paternidade. Deixa eu colocar algumas dessas coisas aqui. Parece ser até clichê falar sobre Davi. Quando o pastor não sabe o que pregar, ele prega sobre Davi. Né? Eu sei como que é. O pastor não estudou e não tem mensagem para pregar sobre Davi. Amém. Mas gostaria que você tivesse paciência comigo um pouquinho e observasse algumas coisas que são importantes nessas lições que estamos na vida de Davi. Nós vamos começar num ponto da história de Davi, de 1 Samuel, capítulo 27. Deixa eu te dar um background um pouquinho sobre isso. Davi foi ungido rei quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, aquela coisa linda, maravilhosa, o azeite caindo sobre a cabeça dele. Ele tocava, os demônios de Saul fugiam, né, aquela coisa linda. Daí a pouco ele matou o gigante, né, a coisa foi linda. Né? Existem alguns teólogos que agem com a ordem um pouco diferente. Nós não estamos olhando a ordem cronológica, só estou citando algumas coisas para você entender.
Outra coisa que aconteceu, ele começou a guerrear as guerras do povo de Deus, ao ponto que eles começaram a cantar sobre Davi. Saul matou milhares, mas Davi matou 10.000 milhares, aquela coisa toda. E o pessoal só falava sobre Davi guerreando, Davi matando, Davi fazendo isso. Daí a pouco Davi começou a ser perseguido por Saul. Você se lembra disso? Ele perdeu ele perdeu a sua esposa, ele perdeu a conexão com Jonatas, ele teve que fugir. E a Bíblia diz que se juntou a ele 300 homens, homens que eram endividados, sem dinheiro, que mal amados, deixados pela esposa, que ninguém queria, que tinha o nome sujo, aquela coisa toda que vocês já conhecem. Vocês não conhecem porque vocês não têm esse problema, mas que aquele povo pecador conhece, nós somos santos. E ali, aquele povo se juntou a Davi, e Davi fugia de um lado para o outro, velho. Na virada do capítulo 26 para o capítulo 27, Davi, por um trisco, foi morto por Saul. Foi quando ele cortou a orla do manto de Saul, e ele pegou a lança de Saul, e eles tiveram aquela conversa onde Saul falou: véi, você é mais nobre do que eu, você é melhor do que eu, você é o rei que Deus chamou para Israel, não sou eu. Mas eu penso, isso aqui é Judson, por favor, não, eu não estou. Às vezes a gente pregador floria um pouco, né? Mas esse é um aspecto de Davi que eu nunca tinha pensado. Porque aqui no final do capítulo 26, Rui, tem 2 Rui aqui, né? Estou pregando para os 2 Ruis. Aqui no final do capítulo 26, ele estava cansado, velho. Ele estava cansado de fugir. É verdade, ele tinha sido ungido, mas ele nem sentia mais o cheiro do azeite sobre a cabeça dele, sabe por quê? Porque um dia ele dormia numa caverna, outro dia ele dormia em outro. E o pior, ele guerreou para uma cidade, para Keila, daí a pouco a cidade falou: não, a gente vai entregar você. Deus falou: foge, velho, senão eles vão te entregar. Ele protegia um cara, né? Qual que é o nome dele? O ex-marido de Abigail, que morreu. Quem lembra? Nabal. Ele protegia a fazenda de Nabal, daí a pouco Nabal falou: eu não vou fazer nada para você não, velho. Daí a pouco, então, eu acho que ele estava tão burnt out, ele estava tão cansado, tão estressado, ele fugia de um lado para o outro. Ele não aguentava mais, falou: velho, eu estou guerreando a guerra dos outros, ajudando todo mundo, ajudando Israel, fugindo de Saul, fugindo disso, fugindo daquilo. E aí ele começa o capítulo 27 de 1 Samuel, dizendo assim, sabe de uma coisa? Deixa eu ler para vocês esse versículo. Vocês me aguentam até 8, 9 e meia, sem cansar? Sim, eu diminuo, sem problema. Pode falar a verdade. 1 Samuel 27 diz assim: depois considerou Davi em seu coração: qualquer dia desses, Saul vai conseguir me matar. Olha que loucura. Ele não disse: eu consultei ao Senhor, mas ele ponderou consigo mesmo, falou: sabe uma coisa? Um dia desse, Deus não vai ser capaz de me proteger. Vira para o seu irmão e fala: você começa a entrar em um poço no dia que a luta está tão terrível, e você deixa a sua cabeça pensar que um dia desse eu não vou conseguir. Você vai sim. You're gonna do it. Shake someone next to you and say, you're gonna do it. Yo, you're gonna do it. Ele falou: sabe de uma coisa? Um dia desse Saul vai me matar. Então, aquele cara que foi ungido rei, aquele cara que matou gigante, chegou num ponto da vida dele que falou: sabe de uma coisa? Um dia desse eu não vou aguentar. Um dia desse, he's gonna kill me. Ele vai me destruir. E ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou morar com os inimigos de Israel. Eu nunca tinha pensado nesse Davi que jogou a toalha.
que desistiu. Falou, sabe de uma coisa? Eu vou morar com os inimigos. Eu vou ajudar os inimigos. Porque talvez lá Saul não me pegue. Eu sempre achei Davi aquele cara que falou, não, Senhor, para onde que eu vou? E o Senhor falou, vai lá para os filisteus. Não foi, o Senhor não falou para ele ir para os filisteus. Eu procurei para ver se encontrava. Ele simplesmente falou, sabe de uma coisa? O que ele estava dizendo era, um dia desse, Deus não vai conseguir me proteger e Saul vai me matar. Um dia desses, os anjos não vão conseguir me proteger e os homens vão conseguir me destruir. Quantos estão me entendendo? Algo começou a mudar dentro do coração de Davi naquele dia. That was not good. Não era bom. Não era bom. E muitas vezes nós passamos por situações nas nossas vidas onde o nosso coração fica assim, endurece. A gente fala, sabe uma coisa? A igreja é luta. Crente. Sei que aqui nos Estados Unidos vocês não têm esse problema. Lá no Brasil a gente tinha alguns crentes problemáticos. Aqui crente fala inglês, né? Já está quase indo para o céu, né? Aleluia. Ele disse, então Davi se levantou e se pôs a caminho com seus 600 homens e foi ter com Aques, filho de Maoque. Não vou lá, senão a gente não vai conseguir terminar meio de 9h30. Maoque significa opressão, depois você estuda em casa. Ele se alinhou com o filho da opressão. Oh, meu Pai, tem misericórdia, me ajuda aqui. Vamos lá. Ei, Jesus! Levanta as suas mãos e fala, Senhor, ajuda o Judson. Hey, Jesus. Hey, Jesus. Aí Davi, olha o que aconteceu. Então Davi propôs ao rei, deixa eu morar aqui com vocês, e aí eu te sirvo. Só me protege para Saul não me... Véi, ele é o rei ungido, ele é o matador de Golias. Mas ele estava tão cansado de fugir, de correr de um lado para o outro, que ele jogou o balde, jogou a toalha. Quem já se sentiu assim alguma vez? Não vai acontecer, não. O próprio Saul tinha falado, não, você vai ser rei. Mas ele falou, sabe de uma coisa? Um dia desse ele vai me matar, não vai acontecer. Você tem uma palavra de Deus, mas entre o cumprimento da palavra de Deus e você cumprir, existe uma guerra com você mesmo, que você diz, não vai acontecer, mas Deus está falando, véi, vai acontecer. Sabe de uma coisa, quando você fica, tolobasuriamba, fico rucotolamaná, te ramana shekandala suryo shandorobaquá, te kashiriamroswa. E você diz para você mesmo, não vai acontecer, e o Senhor fica calado. Você diz, não vai acontecer não. Um dia desse eu vou morrer. Um dia desse acabou tudo. E o Senhor ficou calado, Deus não falou nada. Deus não mandou profeta, Deus não mandou anjo. Deus deixa você ir, vai lá, então vai. Se você acha que você consegue se proteger, vai. I just love Jesus so much, don't you? Você não ama Jesus? Jesus é muito bom, Jesus é muito bom. E você fala, o silêncio de Deus é porque esse é o caminho mesmo. Não, às vezes o silêncio de Deus é porque Ele está querendo ver até onde você vai com essa loucura, essa insanidade da sua cabeça de achar que você consegue se proteger mais do que Deus, que você consegue te dar a vitória mais do que você mesmo, que você com seu braço, ou suas ideias, ou sua ideologia, ou seus projetinhos, ou suas coisinhas, você vai, come on! Hey, Jesus. He's waiting. Ele está esperando. E quando Davi vai para lá e eu vou correr, a Bíblia diz que Davi ele começou então a atacar várias cidades.
Ele começou a guerrear. E aqui diz no texto, depois você lê, deixa eu ver onde que tem aqui no texto. Deixa eu ver se eu acho aqui. No versículo 11, diz que Davi matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gade e justificava. Esse Davi aqui eu não conhecia não, Rui. Ele matava mulher, matava homem, sabe por quê? Porque ele não queria que ninguém falasse para o rei dos filisteus o que ele fez. Davi agora estava protegendo a si mesmo. Davi agora não lutava mais pelo Senhor, lutava por si mesmo. Eu nunca entendi, isso aqui é Judson falando, gente. Não usa isso como revelação, porque é Judson, a ideia, talvez é loucura na minha cabeça. Eu nunca entendi por que o Senhor virou para Davi e falou assim, Davi, virou para Natan e falou, fala para Davi que ele não vai poder construir o templo, porque ele tem muito sangue nas mãos dele. Aí eu pensei, que injustiça, foi o Senhor que mandou ele matar. Até eu ler isso aqui, o Senhor falar, não, teve uma época na vida dele que ele matava por despojo. Ele matava homem e mulher porque ele tinha medo das pessoas falarem sobre ele. Meu Deus. É quando você no ministério, você funciona no automático. Você não mais enxerga pessoas. Você está apenas querendo sobreviver. Você está apenas querendo viver a sua vida. Você está apenas querendo estar numa boa. Você saiu do lugar de fé e você está funcionando na sua força e na sua habilidade. Você saiu do lugar onde você adora o Senhor e você se torna uma inspiração para aqueles que são quebrados. E você agora mata crianças, mata velhos, mata mulheres, mata todo mundo. Porque você sabe uma coisa, a coisa não aconteceu. Eu dei minha vida para essa igreja. Eu dei minha vida para o ministério, eu dei minha vida para irmãos, eu dei minha vida para missões, e olha aqui como que eu acabei, olha como que eu estou, e aí você perde o que de melhor que você tem, que é um coração parecido com o coração do Senhor, que ama pessoas. Hey, quantos estão me entendendo? Faz sentido o que eu estou falando? Come on, Jesus. E aí ele tem uma agenda, um quarto escuro no ministério dele. Esse aqui é outro estudo. Aleluia, Jesus. Eu nunca tinha percebido um Davi assim. Faz sentido para você isso, André? Meu Deus. Até um dia, quando Davi sai para guerrear com o rei fala, Davi, você é tão bom. O inimigo vira para Davi e fala assim, Davi, você é tão bom, velho. Você traz tanta coisa para mim, que eu quero você como meu guarda particular. Vão comigo para a guerra. E aí ele foi para lutar contra o povo de Deus. Ele não pensou duas vezes. Olha o ponto quando ele estava. Ele deixou a amargura, o bitterness, a tristeza, a frustração, a perseguição, porque ele pensava, Saul está me perseguindo, mas o povo de Deus está por trás disso. Ele ficou amargurado com a igreja, ele ficou amargurado com o povo de Deus, ele ficou amargurado com Israel. E ele chegou num ponto e falou, Filisteu, Aques, eu estou com você, velho, vamos lá matar esse povo. Olha a cegueira que ele... Não, vamos lá. Tem que andar rápido, vamos lá, Jesus amado. Eita, está sendo muito pesada essa palavra? Leve, 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 como algodão doce. E aí Davi foi com seus 600 homens. E aí os filisteus mandam ele embora. Isso aqui é outra história, outro estudo. E aqui diz, quando Davi volta, ele descobre que toda a sua família e dos homens que estavam com ele haviam sido levados. Aqui ele chora. I love this part. Não existe coisa mais linda do que ver homem valente chorando. Vira para alguém e fala, valentes também choram. Sacode alguém que está aí, seu valentão. Ei, mulher que está do lado do marido, sacode ele, fala, seu valentão. Sacode aí, Valéria, sacode ele. Ele havia matado gigantes, ele foi perseguido por Saul, eles moravam em caverna, mas agora, eu sempre admirei os valentes de Davi, mas
A única vez na Bíblia que eles choram igual bebê é aqui. A Bíblia diz que eles choram até não ter mais força. Até agora, Davi guerreava pelo povo de Israel. Davi guerreava, ele guerreou pelo povo de Israel. Davi guerreou para Saul. Davi guerreou pelos seus homens. Davi guerreou pelos filisteus. Davi guerreou para a sobrevivência. Mas agora ele aprende uma das lições mais maravilhosas antes dele se tornar o rei que Deus quer que ele se torne. Ele aprende a guerrear pela sua casa. Vira para alguém que está do seu lado e fala: você só se torna rei quando você aprende a guerrear pela sua própria casa. Come on. Come on. Davi não estava falando com Deus. Davi não estava buscando revelação. Não existe nenhuma citação de Deus Davi falar: fala comigo, Deus, qual lugar que eu for, qual lugar que eu vou. Ele estava no piloto automático da amargura, da tristeza, da necessidade. Mas aqui, ele cai no chão, e a Bíblia diz assim, que todo mundo estava desesperado, querendo apedrejar ele, matar ele. A Bíblia diz então que Davi, chorando, não tinha mais força. A Bíblia diz que ele foi para o Senhor. Ele correu para Jesus. Ele fechou a porta do quarto. E ele falou: Deus, fala comigo. I messed up. Eu pisei na bola. Esse tempo todo eu estou correndo. Eu achei que estar aqui com os filisteus estava resolvido. Mas, Senhor, eita, agora eu preciso lutar. A minha casa, Senhor, tem jeito? Eu perdi tudo, Senhor Jesus. Caiu a ficha. Caiu a ficha. O Senhor falou comigo algumas semanas atrás, a gente estava dirigindo para o Ohio. O Senhor falou comigo: Júlio, são muitos homens, muitos ministros, muitos ministérios. Eles estão no ministério há anos e anos, guerreando guerras maravilhosas, gravando coisas maravilhosas, pregando para multidões. Mas eles ainda não alcançaram o ápice do ministério até eles perceberem que o mais precioso que eles têm está dentro da casa deles. Faz sentido isso para vocês? Essa semana toda eu falei: Senhor, será que eu compartilho isso? Porque é o que está queimando dentro de mim. Eu não posso dar para vocês aquilo que eu não estou vivendo. Deus tem me ensinado, eu e ele, para guerrear pelos nossos filhos, a guerrear pela nossa casa, a orar, a jejuar pela salvação dos nossos filhos, a clamar para que Deus venha sobre a nossa casa, para que Deus faça um avivamento dentro da nossa casa. Come on. Ah, mas eu prego para mil multidões. I don't care. A hora que o diabo toca na sua casa, você descobre que o que é mais valioso é a sua esposa, ou o seu esposo que está do seu lado, ou esse menino catarrento que está aí na sua frente. Não, isso aqui não foi profético. Não, misericórdia. Hey! Diga comigo: valentes também choram. Valentes também choram. Isso é capítulo 30 de 1 Samuel. E aí Davi volta a ouvir a Deus. Vira para alguém que está do seu lado e fala: a nossa geração precisa voltar a ouvir Deus. Eu conheço homens maravilhosos que eu respeito no mundo, que atraem 40, 50 mil pessoas para suas conferências, mas estão perdendo a sua própria casa. Come on. Se nós vamos falar sobre paternidade, a gente precisa lançar o fundamento. Faz sentido para vocês isso? Parece que Davi estava passando por um momento onde ele mesmo tomava as decisões, mas agora, quando ele perdeu suas esposas, ele começou a buscar o Senhor e pedir: Senhor, fala comigo, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Aí Deus falou: corre atrás do prejuízo. Aí, eu te amo, Jesus. Aí aquele Davi que eu sou apaixonado com ele começa a voltar de novo. Ele chama os caras, ele encoraja os caras e fala: sabe de uma coisa?
Vamos atrás da nossa família, vamos correr atrás, vamos jejuar, vamos pagar um preço, vamos orar. E a primeira coisa que ele encontra é como é que chama? Qual que é? Fabrício. Ele encontra um egípcio, mortinho no meio do caminho. Davi estava matando homens e mulheres. Ele ia parar para um egípcio? Mas agora, nesse momento, aquele cara cheio de compaixão dos pequeninos, está de volta. Ele começa a prestar atenção em gente. Ele começa a prestar atenção nos que estão sofrendo. Ele tem uma dor, mas os olhos dele se abriram agora para os pequenos. Meu Jesus, isso é muito forte, Jesus. Ele começa a ter compaixão do outro. Ele começa a pregar com compaixão. Ele começa a olhar para aqueles que estão sangrando. Ele para de meter picareta e marreta em todo mundo. Ele começa a olhar nos olhos de pessoas, porque há muito tempo ele não olhava nos olhos das pessoas. Há muito tempo ele não olhava nas feridas das pessoas. Há muito tempo ele não colocava pão na boca de alguém. Ele agora mudou, voltou aquele Davi, que o Senhor se apaixonou por ele, quando ele cuidava das ovelhas, aquele Davi que voou na frente de um leão, e tirou a ovelhinha da boca do leão, aquele Davi, que agora no capítulo 27 parecia um cara insensível, ele voltou. Nossa, falta um minuto para mim o horário. Estou nem na introdução, vamos lá. E Davi experimenta compaixão, versículo 11 do capítulo 30. No versículo 21 do capítulo 30, Davi vai e resgata as suas esposas e todos os filhos e todas as filhas e todas as esposas do seu exército. Mas Davi experimenta uma coisa que ele não estava acostumado mais. Ele experimenta uma explosão de graça. Quando ele está voltando, 200 dos seus homens estão desmaiados no meio do caminho. Quem conhece essa história? Vocês conhecem essa história? Quem conhece? Eu não vou ter que ler, não, vou? Vocês conhecem, né? Meu pai, aí vocês me arrebentam. Vocês não são dessa igreja. Então vamos lá contar. Eu entendo, é porque é uma versão nova que saiu. Davi, quando foi guerrear, o que aconteceu? Ele tinha 600 homens. Mas eles estavam tão cansados que no meio do caminho 200 homens surtaram, desmaiaram e ficaram na beira do rio, de tão cansados que eles estavam. E aí Davi continuou guerreando. Quando Davi voltou com os 400 homens, cheio de todos os despojos, quer dizer, iPad, laptop, V-Bucks, todas aquelas coisas, e ele voltou com aqueles negócios todos, e aí a Bíblia diz que os homens de Davi, que eram maus, viraram e disseram, sabe de uma coisa, nós não vamos dar nada para eles. Aí ele falou, não, eu voltei a ouvir Deus. Agora é hora de graça. Quando você volta a ouvir Deus, você começa a estender graça para os pecadores que estão perto de você. Você para de falar mal do seu irmão. Fraco aí, já caiu tarde. Vagabundo, eu sabia, ele tinha cara de pecador. Você para de julgar os outros. Você começa a compartilhar com ele aquilo que você tem. Você começa a repartir daquilo que você tem. A igreja para de ser judgmental. A gente para de julgar um ao outro. E a gente começa a levantar e encorajar um ao outro. Essa igreja é que o Senhor está querendo levantar nessa região da Flórida. Parece milagre, parece impossível, mas é possível. Faz sentido para vocês? Faz sentido. Eu estou doido, Rui? Faz sentido para vocês isso? Hey. Aqui está Davi, no capítulo 27, se tornou um pouquinho amargurado, mas graça de Deus é tão maravilhosa que pegou ele de volta. O barco começou a afundar, a esposa dele, os filhos dos soldados, ele começou a chorar, o valente começou a chorar, e aí ele voltou a ser aquele Davi de antes, que tinha graça, que quando alguém veio contar para ele sobre o ungido de Deus que tinha morrido, e o cara veio contar, morreu. Ele falou, você que vai morrer, seu vagabundo, de falar do ungido de Deus.
Mas talvez no capítulo 27 ele estava tão frustrado do ungido de Deus perseguir ele, que ele falou, Aques, eu vou junto com você para matar esses vagabundos. Olha só, 2 capítulos antes ele estava junto com Aques para ir matar Saul. Ele estava junto com o rei dos filisteus para matar Saul. Agora, eu estou com medo de que alguns de vocês não estão entendendo o que eu estou falando, mas estou sendo muito rápido, vocês estão entendendo? Agora vocês estão entendendo, né? Depois vocês vão ficar aqui, tá? Que eu vou conversar com vocês separados. Estou brincando. Aleluia. Estou brincando não, verdade. Deve ter gente de louvor aqui. Eu nem vou entrar nessa área, porque feridas do passado vão brotar aqui. Hey, Jesus! Vou pregar para esse povo aqui. Vamos lá, vamos testar. Então, o que acontece? Ele estava pronto para ir ajudar os filisteus a matar Saul e todo mundo. Mas na hora que Deus pega ele volta a ouvir ao Senhor. Ele fala, você matou um ungido de Deus? Parece que é 2 Davi. Um é um Davi de antes, outro é o Davi do outro lado. Agora é o Davi cheio de compaixão. É o Davi que Deus falou, é esse cara que eu quero reinando na nação. É o que o Espírito Santo tem falado comigo nessas últimas semanas. O Senhor está querendo levantar uma geração de líderes de novo nessa região, com esse coração. Faz sentido para vocês? E olha o que aconteceu para terminar. Me perdoa, gente, menti de novo. Falei que era 9h30, 9h34 já. Vamos lá. Vamos lá. Vou fechar aqui, senão. Olha o que aconteceu com Davi. Davi volta, resgata a sua família, e já estava na hora de Deus estabelecer ele. Na hora que a gente está mais desistindo, é a hora que Deus está querendo nos estabelecer. Na hora que está mais difícil, que está tudo difícil, parece que as promessas nunca vão cumprir. E aí você fala, eu vou fazer na minha força, eu vou morar com o inimigo, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo outro. O Senhor fala, não, fica frio. Ele é barrigudo, careca, mas é seu marido, ora mais um pouquinho que muda. Não tem nada a ver com eu e aí, pô, nada a ver, nada a ver. Tem mais careca na casa, por favor. Para de olhar para mim. Ali, ó, tô olhando para os 2 ou 3 aqui, vamos embora. Aleluia, Jesus. Mas o que acontece? Quando ele volta, ele descobre que Saul morreu. E ele não vibra, mas ele chora. Mas agora ele não está guerreando para a nação, ele está guerreando pela sua casa. Ele é um Davi diferente. Ele aprendeu a guerrear pelo seu casamento, pela sua própria casa. Ele é um outro cara. Não é o Davi do capítulo 27. E aí, sabe o que ele fala? Ele pergunta, Senhor, o que eu faço? Capítulo 27, ele fez o que ele quis. Agora, de repente, ele começa a falar, Senhor, para onde que eu vou? Eu volto para Israel? O Senhor falou, volta. Não, tá bom. Não, ele ainda perguntou assim, Senhor, mas qual cidade? O cara voltou a ser aquele menino inseguro, que depende da voz de Deus. Porque ele podia falar, não, Deus mandou eu voltar para Israel, vamos voltar, vamos marchar para Jerusalém. O Senhor falou, ele falou, não, Senhor, para onde que eu vou? Ele falou, volta para Hebrom. Nós falamos sobre isso, é lindo essa história de Hebrom. Hebrom é uma cidade de refúgio. E quando Davi volta para Hebrom, e olha, ele ficou 1 ano e 4 meses com os inimigos de Deus, e agora ele volta para Hebrom, que é uma cidade de refúgio. Talvez esses dias eu vou falar sobre a cidade de refúgio que Deus está fazendo, que é lindo, maravilhoso. E ele volta para Hebrom, e lá em Hebrom, sabe o que começa a acontecer, pastor? Davi até agora ele não tinha filhos, ele tinha seguidores. Até agora ele tinha valentes que trabalhavam com ele. Ele tinha diáconos, presbíteros, mas agora ele tem filhos. Ele começa a gerar filhos. E Davi começa a ser pai. Até agora ele não tinha pai, ele não era pai. Ele começa a se tornar pai. O Senhor falou comigo, Judson, a melhor hora do ministério do homem é quando ele começa a
parar de criar uma congregação ou um ministério, mas ele começa a gerar filhos. 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 Sabe o que Deus quer que vocês façam aqui, Fabrício? Que vocês gerem filhos. Vocês gerem filhos nessa casa. Hebron significa união, que é uma outra coisa que Deus está fazendo. Nós nem vamos lá por causa do horário. Mas gerem filhos. É hora de gerar filhos. Quando nós começamos a gerar filhos, Deus fala, sabe de uma coisa? Agora eu posso te dar a nação. Porque você gerou filhos. Até agora você gerou seguidores. Até agora você gerou valentes, machos, né? Brabo pra caramba. Mas agora você está gerando filhos. Daí a pouco a nação veio para ele e falou, nós somos ossos dos seus ossos. Você não vai precisar gritar para a nação vai vir para vocês. I'm prophesying to you tonight. I'm prophesying to you tonight. If you change the way how you do ministry in this area, the nation will run to you. The young generation in America will run to you. There's going to be a revival. They will come to you. They will come to you, says the Lord. Instead of looking to people like they just a servant or just someone that works for you in your ministry, but then you say, God, give me children. Dá-me filhos. Curva sua cabeça. Espírito Santo, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque eu não quero ir mais tempo, Senhor, porque é muita coisa para uma noite. Eu quero que eles recebam isso, que eles pensem sobre essas coisas que nós falamos. Pai, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero aprender a gerar filhos em Hebron. Depois que Saul morreu, Davi não formou um exército. Primeiro ele foi para um lugar. Hebron é o lugar de onde ele saiu, onde estava a tribo dele. E ali ele começou a gerar filhos. Ali ele começou a gerar filhos. Ali ele começou a gerar filhos. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo está nesse negócio. Ele está dizendo, se alguém tiver coragem, alguns de nós essa noite precisam ter coragem para dizer, eu já não sou mais aquela pessoa, levei tanta pancada de ministro de louvor, né? Oh, Jesus, que é outro estudo. Já levei tanta pancada que eu estou no piloto automático. Mas, Senhor, agora eu quero voltar a ter compaixão como eu tinha antes. Eu quero voltar a chorar. Sabe quando você chorava quando a pessoa aceitava Jesus na sua igreja? Você lembra? Quem lembra dessa época? Hoje o cara converte, vamos ver, se ele não for no discipulado, ixi, ele converteu nessa igreja, ih, aquele está frito. Você se tornou cético, cínico. Não, fala, Judson, você está muito duro. Não, eu estou falando de mim mesmo. Eu tenho que me policiar direto, falar, não, eu já conheço. Nossa, entrou nessa denominação, ixi, se fosse pelo menos batista, se fosse pelo menos uma teologia ruim, daqui a pouco já é, aí você liga lá, vê uma banda de louvor nova, você fala, ixi, aí daqui a pouco perverteu também, porque é tudo cachê. É cachê, isso aí, já se vendeu de novo. A gente se torna cético. Porque a gente levou tanta pancada, foge de um lado para o outro, foge. Está na hora de parar de fugir. E ouvir a Deus novamente. Quem está me entendendo isso? Essa palavra é tão profética para essa noite. É para algumas pessoas específicas que Deus está falando, e você sabe que Ele está falando com você. E se essa noite você está falando, Judson, eu entendi o que Deus está falando. Eu vou tomar uma postura essa noite. Eu não vou pôr a mão na sua cabeça. Você vai vir na frente e você vai falar com Deus. Você vai dizer, Senhor, me fala. Se eu estou matando homens e mulheres, se eu estou dando tiro para todo lado. Mas agora, Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Eu vou guerrear pela minha casa. Eu vou guerrear pelo meu tempo com o Senhor. Você percebeu? Antes dele ganhar a casa de volta, ele guerreou pelo tempo dele com Deus. Ele voltou a falar com Deus. Ele voltou a ouvir Deus. E aí depois ele ouviu Deus sobre a família dele. Depois ele ouviu Deus
sobre a tribo dele. Depois ele ouviu Deus sobre a nação dele. Quantos estão me entendendo? Esse ser faz sentido para vocês? Há uma graça de Deus essa noite nesse lugar. Há uma doçura do Espírito Santo essa noite nesse lugar. Quando o pastor Fabrício pediu para me compartilhar uma dessas coisas, eu falei, Senhor, o que eu vou falar, Senhor? Só posso falar aquilo que eu estou vivendo. O Senhor está fazendo comigo essas coisas. O Senhor está me fazendo amar a igreja de novo. Coisas maravilhosas vão acontecer no meio da igreja novamente. Se você quiser sair do seu lugar, você vai se colocar aqui, ajoelha aqui no chão e coloca e fala, Senhor Jesus, o negócio é o seguinte: eu quero voltar a ser mole de novo, como eu era. Eu quero voltar a ser naive. Sabe, você lembra quando você era naive? Deus te amava quando você era, qual que é a palavra naive em português? Ingênuo. Ô pastor, você é tão ingênuo, o povo te passa para trás. Você lembra dessa época, Rui? Pastor, esse pessoal explora você, passa você para trás. Você lembra, Fabrício? Deus quer nos voltar. Não, esse pessoal só quer... Deus quer trazer de novo essa doçura para a igreja. Quando uma pessoa aceita Jesus, a gente vai celebrar. Deus quer trazer isso de novo. Espírito Santo, eu estou aqui diante do Senhor, confessando a minha carência, confessando a Ti, Senhor. Se essa palavra é loucura na minha cabeça, Senhor, que ninguém receba, mas se essa palavra vem do Teu trono, que haja uma transformação hoje, essa noite, que haja uma compulsão no coração das pessoas essa noite. Meu Deus, que haja uma mudança, Pai. Meu Deus, nós queremos valentes que voltem a chorar. E chorem pela sua casa, chorem pelos seus filhos, chorem pelas suas filhas, chorem pela nação. E nós vamos começar a gerar filhos em Hebron. No lugar de unidade, nós geramos filhos. E aí, no lugar de unidade, quando nós geramos filhos, a nação toda vem a nós. Se você quiser vir, pode vir aqui na frente, nós vamos orar com você. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Séculos dos séculos. Eu entendi que foi essa estação na vida de Davi, no capítulo 27, que o desqualificou para construir o templo da glória. É o meu entendimento. Essa estação onde ele matou quando o Senhor não mandou, onde ele simplesmente estava dando tiro por sobrevivência, que o desqualificou para edificar o templo da glória. Porque Salomão também tinha guerras. Eu queria que os pastores que estivessem aqui pudessem vir. Nós vamos colocar as mãos sobre esses irmãos que estão aqui de joelho. Pode vir, venham os pastores, pastoras. Nós vamos liberar um tempo novo. E ao Cordeiro
Almighty God, seja a honra, seja a glória, seja o pelos séculos. Poderoso Deus, põe a mão nesse povo aqui, profetiza. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, nós abençoamos essa nova geração, Senhor. Nós abençoamos essa nova geração, Senhor. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que Deus vai colocar na frente de vocês, ainda nessa próxima semana, alguns egípcios doentes, aflitos, alguns casais em frangalhos, e você vai parar para alimentar eles. E nesse processo, Deus vai começar a alinhar as coisas que precisam ser alinhadas na sua vida. Deus vai trazer de volta essa compaixão. Oh, muito obrigado pela sua paciência. Poderoso Se você quiser continuar adorando aqui, você pode continuar. Mas nós abençoamos a sua vida. Amanhã, 8 horas da noite, Rafael Conrado vai estar. Nós vamos estar aqui. Sábado de manhã nós vamos ter um café só com pastores. Sábado à noite vai ser um tempo precioso. Nós estamos dando doses pequenas. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Nós amamos vocês. Em nome de Jesus. Eu não sei como que é a oferta, é lá fora? A oferta, está tirando a oferta hoje? Não, sem oferta hoje. Deus te abençoe.